Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou Eduardo, mais uma aula hoje, não é? E espero que você esteja gostando do curso, né? Desse estudo que nós estamos fazendo e que esteja sendo proveitoso para você, tá? Espero que você faça a diferença no seu plantão com todo esse conhecimento que você está recebendo, tá? Hoje nós vamos dar um assunto muito importante, hoje sexta-feira para mim, não sei qual dia que você está vendo esse vídeo. Então, nós vamos estudar hoje farmacocinética e farmacodinâmica, certo? Muito importante esse assunto, antes da gente entrar na classe de medicações, tá bom? Então, tá aqui, antes de mais nada, os meus contatos no Instagram, tá certo? Gostaria de pedir que você, qualquer dúvida, né, adicionasse esse conteúdo, né? Em relação ao conteúdo, você mandasse lá no direct do Instagram, para eu estar tentando lhe ajudar, né? E críticas, sugestões também são sempre bem-vindas, tá? Também gostaria de pedir que você desse um like nesse vídeo, não custa nada, né? E também, se você quiser, você pode estar comentando, dizendo se gostou ou não, não é? Aqui nos comentários, aqui embaixo no YouTube, tá certo? Hoje, pessoal, é muito importante nós conhecermos esse assunto porque ele tem relação direta com o assunto anterior. Não sei se você está percebendo, mas a didática aqui, ela não foi feita de maneira aleatória, tá? Então, você tem o caderno de questões e o caderno de questões, ele está na ordem exatamente que os vídeos estão aqui inseridos, tá? Então, é por isso que eu peço que seja feito uma vez por dia, para você ir fazendo e assistindo o vídeo e respondendo a atividade, certo? Hoje seria o último dia, da farmacocinética, farmacocinética e farmacodinâmica. E hoje também nós teremos o vídeo de bulário, né, e prescrição médica, tá bom? Então, se você tiver aí quiser, pegue seu caderno de anotação ou o caderno de questões, tá certo? Que vai ser muito importante. Bom, então, farmacocinética. O que seria isso, professor? Farmacocinética nada mais é do que o estudo do movimento de uma substância química, no caso aqui um fármaco, no interior de um organismo. Então, quando nós fazemos a administração de uma medicação, seja ela a via que for, não é? Essa medicação ela tem que percorrer um trajeto até ela chegar no órgão ou no tecido destino, tá? Se é, por exemplo, uma medicação por via oral, então essa via oral ela vai chegar no trato gastrointestinal, não é? Ser distribuída, ser metabolizada no fígado e depois que ela atingir o sítio, né, volta de novo para o fígado, os rins e ela vai ser eliminada. Então a farmacocinética nada mais é do que o estudo desse caminho desde da ingesta, né, da administração da medicação até a sua eliminação. Então esse caminho aqui, ó, nós chamamos de farmacocinética, tá certo? Só que esse caminho ele está dividido em está classificada, na verdade, né, em alguns pontos, tá? Então, nesse caminho nós temos a absorção da medicação, depois nós temos a distribuição, depois nós temos o metabolismo, né? Porque distribuição e metabolismo geralmente estão juntos, por isso que eu não coloquei aqui, mas tem o metabolismo e depois o medicamento ele é eliminado. Ou seja, a medicação ela é absorvida, depois ela é distribuída, metabolizada e depois eliminada, tá? Então, quais são as quatro fases, né, as quatro classificações da farmacocinética? A absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Nós vamos estudar cada uma delas, tá? Então, só para frisar, farmacocinética, essa palavra cinética que significa movimento, então nada mais é do que o estudo do movimento dos fármacos dentro do nosso corpo, tá? Isso é muito importante ser estudado, principalmente na área médica, mas também na enfermagem, porque nós vamos começar a compreender por que é que algumas medicações agem mais rápido em alguns pacientes, demoram mais em outros, tem alguns efeitos indesejados em pacientes, tem mais efeitos indesejados em outros, se é a mesma medicação, por causa do trânsito aqui que nós vamos ver, tá bom? Então, a primeira delas, antes da gente ver, nós temos que lembrar que já de cara, existem alguns fatores que podem
atrasar, retardar ou até inativar a ação de algumas medicações, tá? Intrínsecas do próprio paciente, certo? Então, nós temos o peso. O que seria peso, pessoal? Pacientes muito desnutridos, magros, e pacientes muito obesos, tá? Então, isso vai fazer com que haja um retardo, não é? Uma ineficácia da ação dessa medicação, tá? Por questão de circulação, de proteínas, tá? Então, esses pacientes nossos, nós já esperamos uma ação, não é? Retardada já por causa disso, tá? Então, aí nós temos que ver com o nutricionista, com outros profissionais, aumentar a posologia, né? Junto com outros profissionais, para que nós tenhamos um melhor resultado, tá? O uso de álcool, certo? O álcool, ele é um vilão muito grande da ingesta de medicamentos, né? Porque ele vai aí retardar a ação, principalmente medicação por via oral, tá? Que ele acaba retardando porque ele causa efeito também gastrointestinal e é justamente o local onde a medicação vai estar sendo distribuída, né? Está sendo ali absorvido, né? Na verdade, certo? Então, a questão do sexo, então algumas medicações, elas têm uma atenuação, um retardo, dependendo do sexo, ou homem ou mulher, tá? Então, algumas medicações, tá? Nós temos a questão da idade, então tem dois grupos que nós vamos ver mais à frente, que nós temos que ter uma atenção grande com eles, que são neonatos, crianças e idosos, certo? Esses dois aí, existe uma tendência de ter um retardo, uma dificuldade de ação medicamentosa, nós vamos ver os motivos já já, tá? Então, criança e idoso, nós temos que estar atento, né? E a presença de doença hepática, o fígado é o principal órgão de metabolismo dessa droga, tá? Então, se o paciente ele já tem um distúrbio hepático no fígado, então fica difícil, não é? Nós termos uma terapia medicamentosa satisfatória, certo? Porque o fígado é muito importante aí. Doença renal, os rins são, ele é o principal órgão, na verdade, que vai excretar essa medicação. Tem outros também, mas principalmente os rins que vai excretar. Então, se eu tenho uma doença renal, a tendência é que o, a, os, o rim, né, ele não consiga excretar totalmente a medicação. E aí nós temos diversas dificuldades circulatórias nesse paciente aí, né? Em relação aos metabólicos, pode ficar no sangue. Perigoso, inclusive. Insuficiência cardíaca, porque eu tenho que ter um fluxo sanguíneo, né? Chegando em bom volume aos tecidos, para que a medicação ela faça efeito, tá bom? Então, ó, antes de mais nada, o seu paciente que chegou para você, que você vai administrar sua medicação no hospital, ele tem qualquer um desses problemas aqui? Tem. Então, se acontecer qualquer retardo da ação da medicação, você já sabe o porquê. Não é por causa da medicação, mas são por causa desses fatores que interferem, tá? Então, por que nós temos que estudar farmacocinética? Porque é através da farmacocinética que o médico vai saber a determinação adequada da posologia. Então, se ele tem que aumentar a concentração da medicação, se ele tem que diminuir, por que que ele tem que diminuir? O ajuste da posologia, né? Lembrando que a posologia nada mais é do que a dose da medicação que vai dar para aquele paciente. Interpretação de resposta inesperada ao medicamento, eu acabei de falar, né? Então, estudando a farmacocinética, eu sei que o paciente que ele tem doença hepática, né, ele vai ter um distúrbio do metabolismo do fármaco lá. Então, sabendo disso, eu já me antecipo. Eu crio com minha equipe estratégias, o médico, o nutricionista, entre outros, para que a gente, farmacêutico, né? Para que a gente possa ajustar essa medicação para que ela cause o efeito necessário, tá? Compreensão da ação das drogas, a gente vai ver isso na farmacodinâmica, como é que isso acontece, certo? E pesquisa de novos medicamentos, tá? Então, cada dia nós encontramos novos receptores celulares, né? Novas medicações são formadas, e aí, se eu descubro uma medicação aqui na farmacocinética, que ela não tem um efeito tão desejado como eu queria, eu posso estudar e encontrar outra medicação que haja naquela mesma via com efeito melhor, tá? Então, ó, a farmacocinética ela tem todos esses desejos aqui, né?
sanados, e quem ganha isso é o paciente. Tá vendo a importância da gente estudar, né, esse assunto? Então, a primeira etapa que nós temos é a absorção, certo? Então, o que é absorção? É a passagem de um fármaco do seu local de administração para o plasma, ou corrente sanguínea. Então, toda vez que eu vou tomar, por exemplo, um comprimidozinho oral, certo? Então, eu tenho que tomar esse comprimido oral, ele vai descer, né, esôfago, vai lá para o meu trato gastrointestinal, certo? O taxa gastrointestinal ele vai ser dissolvido ali e depois ele vai até o sítio de ação. Então, esse caminho aqui, ó, que ele percorreu todinho, eu chamo isso de absorção. Ou seja, o medicamento vai ser absorvido, tá? Então, essa é a primeira etapa. Tomei o comprimido oral, ele desceu, trato gastrointestinal, no trato gastrointestinal ele vai ser absorvido, tá? Ele ainda não começou a fazer efeito, certo? Ele só começou a ser absorvido, certo? Com exceção da endovenosa, certo? Por quê? Porque a chegada do fármaco ao sangue é de 100%. Eu não tenho, pessoal, esse trajeto aqui, ó, para ser absorvido e depois ele fazer efeito. Na via endovenosa já é direto. Por quê? Porque ele já está na corrente sanguínea. Ele não vai ser mais absorvido, porque ele já está na corrente sanguínea, tá? Então, questãozinha aí, ó. Qual é a exceção à absorção do fármaco, né? Que não tem essa etapa a endovenoso. Endovenoso não é feita a absorção, porque já é direto, certo? Então, deu para entender a absorção? É a passagem da medicação até do seu destino, né, original, até chegar no trato gastrointestinal e ele começar a ser absorvido, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplozinho, ó, um comprimidozinho, eu tomei, né, desceu até o estômago, tá? Suco gástrico aqui, ó. Depois vai ter o esvaziamento gástrico, né? Depois ele chega no duodeno, aqui já intestino, certo? Vai até os receptores, circulação porta e circulação hepática, aqui está relacionado ao fígado, e depois circulação sistêmica, ou seja, daqui da circulação sistêmica, ele vai até o local do tecido ou da célula que ele vai fazer efeito, tá? Então, na absorção, ó, ele começa aqui o comprimidozinho, estômago, intestino, fígado e circulação sistêmica por todo o nosso corpo. Quando ele cai na circulação, ele vai até aquele órgão, o pulmão, o cérebro, o rim, né? Enfim, o vaso, o coração. Qual é o órgão que ele vai fazer efeito? É o coração? Então, daqui da circulação sistêmica, ele vai até o coração, faz efeito cardíaco, tá? Até o seu órgão de destino, certo? Quando ele chega no coração, antes de fazer o efeito, aí termina a absorção, certo? E aí nós temos que lembrar o seguinte: quais são os fatores que interferem na absorção do medicamento? Ou seja, quando ele chega lá no trato gastrointestinal. Motilidade gástrica. Então, ó, se eu tenho aqui um esvaziamento gástrico demorado do meu paciente, então a medicação ela também vai demorar a ser absorvida. Ou seja, ela também vai demorar a fazer efeito. Olha que coisa interessante. Isso significa que eu tenho que ver como é que está a modalidade gástrica do meu paciente. Sua alimentação, se ele tem problema gástrico, se não tem, se tem úlcera, né? Toda essa questão aí vai interferir. Fluxo sanguíneo, ele tem problema circulatório, não é o sangue na circulação que vai levar a medicação, o seu princípio ativo a fazer efeito. Então, se ele tem uma baixa de fluxo sanguíneo, né, a medicação vai ser retardada, o efeito dela. Ingestão com ou sem alimentos, tá? Então, com esvaziamento gástrico, a tendência à medicação é ela agir mais rápido, tá? Entretanto, nós temos medicações que elas têm que ser administradas pós alimentação, tá? Algumas medicações, por exemplo, de controle de glicemia, né? Você se alimenta e depois que você se alimenta é que você toma medicação para estar tendo o controle da glicemia, tá bom? E aí tem que ser demorado mesmo a ação dela, certo? Durante o dia.
E aí, pessoal, nós temos um conceitozinho aqui, ó, de biodisponibilidade, ou seja, é a quantidade do fármaco que ainda chega ativo ao sítio de ação. Então, vou voltar aqui. Quando a gente toma o comprimidozinho, que ele chega aqui no suco gástrico, parte do comprimido já foi dissolvido, já perdeu a sua ação. Quando ele chega aqui na região gástrica do duodeno, vai perdendo parte da sua ação. É como se ele fosse desintegrando, tá? E aí chega na circulação sistêmica, vai perdendo. E aí quando ele chega lá no sítio dele, ele chega com uma porcentagem menor. Então, a biodisponibilidade é isso. É a porcentagem da dose quando ela chega lá no sítio de ação, coração, pulmão. Então, vamos supor que ela saiu daqui 100%, comprimido inteiro, ele foi desintegrando todinho, e quando ele chegou lá no coração, no pulmão, ele estava 50%, 40%, né? E aí, o que que acontece? Mesmo assim, ele vai fazer efeito, tá? Porque os farmacêuticos eles já estudaram como produzir aquele comprimido para, mesmo perdendo sua porcentagem de ação, mesmo assim ele fazer efeito. Então, essa perca aí, durante o processo, essa desintegração, a gente chama de biodisponibilidade. Ou seja, o quanto ele está disponível quando ele chegar no coração, no pulmão, tá? Isso é muito importante para novos estudos. Então, ele está chegando com 20%, 30%, 40%, né? E ele não está fazendo mais efeito. Aí o médico faz o quê? Aumenta um pouquinho a dose, certo? Aqui, ó, 25 miligramas, coloca 50, para quando ele passar por todo o processo, ele chegar numa quantidade boa no sítio de ação, certo? Então, veja quantos conceitos a gente já estudou. Nós já estudamos o que é farmacocinética, que é o movimento da medicação até ele chegar no sítio de ação, coração, pulmão, cérebro. Dentro da farmacocinética, a primeira etapa é qual? A absorção. A medicação vai ser absorvida. Geralmente aonde? Trato gastrointestinal. Só que para ele ser absorvido, depende de quê? Motilidade gástrica, tem muita constipação, tá com diarreia, fluxo sanguíneo, tem problema circulatório, seu paciente, ingesta de alimentos ou não. A sua medicação tem que ser com o estômago vazio, de preferência, interfere, tem que ser com alimento após alimentação. Então, veja que esses fatores aqui são muito importantes, tá? E nós temos diferença na absorção em relação à via de administração. Então, ó, a oral aqui, ó, ela está aqui bem baixa. Então, aquela via demorada, né? Começa a fazer efeito 40 minutos, 60 minutos, a gente já conversou sobre isso, né? 1 hora e por aí vai. Depois, nós temos a via subcutânea, que ela é um pouco mais rápida, ela é lenta, mas em relação à oral, ela é um pouco mais rápida. Depois, nós temos a intramuscular, que ela é mais rápida em relação às duas, e de todas, a mais rápida é a intravenosa, né? Por isso que quando nós temos, por exemplo, dipironas gota, né, que você deve tomar aí, e nós temos a dipirona endovenoso. Por quê? Ó, aqui, ó, gota, oral, mais demorado, situação do dia a dia. Intravenosa, né? Eu quero uma ação mais rápida, certo? Isso aqui é muito importante eu saber, porque tem medicação que eu tenho oral e eu tenho endovenoso. Eu vou usar qual? Depende da situação. O que é que você quer? Quer uma mais rápida ou quer uma mais lenta? Tá? Então, esse quadrinho aqui, ó, é muito importante. A segunda etapa é o seguinte. Tá, professor, a medicação foi absorvida e ela está chegando lá no sítio de ação, coração, né? Se é uma doença cardíaca, vai agir no coração, vai agir no pulmão. Só que para ela fazer efeito, pessoal, ela tem que atravessar a parede do sistema digestivo, né? Ela encontra aí algumas dificuldades, tá? Que a gente chama isso de distribuição. Então, ó, após atravessar a parede do sistema digestivo, né, o fármaco entra no sistema sanguíneo, certo? Então, aquilo que eu falei. Entrou no sistema sanguíneo, ela vai se espalhar por todo o corpo, certo? Vamos lá. A distribuição do fármaco pelo corpo não é igual, pois o suprimento sanguíneo é variável dependendo do local. Olha que coisa interessante. Nós temos a rapidez da ação da medicação dependendo do fluxo sanguíneo. Então, se esse órgão que a medicação vai fazer efeito, ele está bem suprido de sangue,
a ação vai ser mais rápida. Se não, a ação vai ser mais lenta, tá? Isso explica porque a via dorsoglútea no bumbum não está sendo mais recomendada. Não é que seja proibida, não está sendo recomendada. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo não é bom. Só que a via ventroglútea tem mais aporte de sangue, pessoal. Certo? Isso faz com que a medicação haja mais rápido. Tá vendo que coisa interessante? Então, ó, a rapidez vai depender do órgão. Tem órgão que a medicação vai agir, que o aporte sanguíneo é pequenininho. Então, espera-se que demore mais. Tem órgão, não é? Tecido, por exemplo, que vai fazer a ação da medicação, que tem mais aporte sanguíneo. Então, vai ser mais rápido. Tá bom? E a distribuição é rápida, né, em tecidos e órgãos, né? Principalmente. Certo? Então, deu para entender? Então, chegou na corrente sanguínea, parou a absorção. Começa quem? Distribuição, tá? Chegou na corrente sanguínea ali, começa a distribuição. E a distribuição é o quê? A distribuição é todo o processo de pegar essa medicação e levar até o órgão que ela vai fazer efeito, tá? Chegou lá, não é? E aí ela vai começar já a fazer efeito no coração, no pulmão, nos outros, tá bom? E aí, ó, quando ela chega lá no tecido, né, no órgão, pode acontecer duas coisas. Ela vai ter que entrar, ó, através da membrana. Aqui é o órgão, o tecido, e aqui é a célula. Então, aqui eu tenho um fármaco que vai entrar, só que aqui tem uma porta, certo? Que é a proteína. Lembra que eu falei, paciente obeso e o paciente muito magro, então ele vai ter problema aqui, ó, nessa proteína. Só que essa proteína, pessoal, que está aqui, é que faz com que o fármaco passe para dentro da célula para fazer efeito. Olha que coisa interessante, tá? Então, se não tá tendo gasto de energia, ele passa livremente, né? Aqui, ó, chega na célula aqui, ó, na membrana, ele passa livremente o fármaco. A gente chama isso de difusão passiva. Eu não gasto energia nenhuma. Eu não preciso de proteína para isso. E se tem gasto de energia, né? Eu tenho a difusão facilitada, tá bom? Que vai chegar aqui, a proteína vai fazer com que reconhecer o fármaco, né? E o fármaco entra, tá? Então, aqui esse processo de distribuição. Chegou na corrente sanguínea e aqui ele chegou na membrana do coração, do pulmão, tá? E aí o fármaco vai começar a fazer o efeito terapêutico. Só que o que acontece? Existem alguns órgãos que nós temos que tomar cuidado, que por si só esses órgãos vão bloquear ou retardar a ação da medicação. Quais são esses órgãos? O cérebro. Por que que tem muita medicação? E eu falei da via epidural, certo? Que você vai administrar a medicação. Por quê, pessoal? Nós temos na nossa cabeça, no cérebro, a barreira hematocefálica, ou seja, que ela bloqueia a maior parte de grandes medicações, tá? Então, você administra a medicação, ela não consegue chegar lá no cérebro. Por quê? Porque ela tem essa barreira aqui que bloqueia a medicação. Aí, o que é que nós temos que fazer? Via epidural ou outra ação até chegar no cérebro, tá? A gente tem outras vias, né, que você pode fazer a aplicação diretamente na cabeça. A placenta, então, a mulher grávida, por si só, parte da medicação, quando ela chega para a criança, a placenta já corta, certo? Nós temos a glândula mamária, né? Também, que ela acaba dificultando questão hormonal, atrapalhando esse ciclo. E no caso dos homens, né? Aqui, ó, no caso da testosterona aqui, né? Questão hormonal também, o ciclo hormonal do homem acaba dificultando que essa medicação entre dentro da célula, tá? Então, olha o tanto de coisa que a gente tem que ver para o nosso paciente, né? Então, a mulher grávida, certo? Ela está no período de amamentação, não é? Como é que tá os hormônios dela aqui, tá? É uma medicação que vai agir lá no cérebro, certo? Se vai agir no cérebro e eu estou tomando via oral, dificilmente vai fazer ação lá em cima, por causa dessa barreira aqui, tá vendo? Isso é importante porque às vezes a gente está se debatendo no hospital, o que é que está acontecendo, estou dando a dose, não está fazendo efeito nenhum. Olha aqui o que é que está acontecendo. É seu paciente que tem essas particularidades aqui. Você tem que fazer o quê? Conversar com o médico para ele mudar a dose, mudar a via, tá bom? Depois nós temos o quê? Metabolismo, né? Que seria aqui a biotransformação, né? Ou seja, sua medicação
fez o efeito desejado. Chegou, é o analgésico, chegou no local, você está começando a diminuir a dor no seu corpo. Beleza. Só que o que acontece, pessoal? Agora, a medicação ali, ela vai começar a ser preparada para ser excretada do seu corpo. Ela não já fez o efeito? Já. Agora ela vai ser excretada. Só que ela não é excretada logo, diretamente. Ela é primeiro preparada. E qual é o órgão que faz isso? Lembra que eu falei lá, doença hepática, que complica? Aqui, ó, o fígado é o principal local onde ocorre o metabolismo. Então, aquela medicação que está ali, o analgésico, depois que ela fez o efeito, ela vai ser transformada em outra substância preparada para ela ser excretada do nosso corpo. Esse processo a gente chama de metabolismo, tá? Ou biotransformação. Ou seja, prepara a medicação para ser eliminada. Qual o principal órgão que faz isso? O fígado, ou seja, a medicação, depois de fazer efeito, ela volta para o fígado. Tá vendo por que é que o fígado e o rim, eles são muito importantes? Tá vendo que é porque no seu plantão, paciente hepático e paciente renal, é muito difícil a gente fazer administração nesse paciente, insuficiência renal, tá vendo a complicação? Então, o rim, principalmente, ele vai excretar e o fígado, principalmente, ele vai metabolizar. Então, se eu não tenho um ou outro, complica bastante aí o processo, tá? E depois que foi metabolizado, vai acontecer o que agora? Ele vai ser excretado. Ele vai sair do nosso corpo. Qual o principal órgão? Eu botei aqui o principal, pode ser outros, né? Qual o principal? Os rins, tá? Também pode ser pulmão, suor, glândulas lacrimais, né? Entre outros, certo? Mas o principal é o rim. Ou seja, o fármaco, ele vai deixar o nosso corpo, certo? Através da excreção. Então, ele entrou, absorção, ele foi distribuído, chegou até o sítio, distribuição. Fez o efeito? Fez. Depois ele vai ser o quê? Metabolizado lá no fígado, transformado em uma outra substância que fica mais fácil de ser excretado e depois o quadro excretado, ele vai embora, tá? E aí quando eu tenho problema renal, a substância continua ficando no corpo. Olha a dor de cabeça. Não é excretado todo. Pode ter infecção, né? Enfim, problemas circulatórios ali, porque essa medicação vai continuar no nosso corpo, né? Vamos ter contaminação aí com essa medicação. Tá bom? E aí nós temos esse outro conceito aqui que é muito importante, eu gostaria que você anotasse no seu caderno, que é o tempo de meia-vida. Ou seja, quanto tempo foi necessário para que aquela medicação aqui, ó, que estava aqui 100%, quanto tempo foi necessário para ela cair para 50%? Isso aí dá o nome de meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a quantidade original da dose seja reduzida pela metade. Tá? Professor, qual a importância de eu saber disso? Eu ainda não entendi, eu vou explicar agora. Vamos supor, pessoal, que o tempo de meia-vida dessa medicação seja alta, ou seja, a medicação ela está demorando demais para ser excretada, ou seja, é aquela medicação que ela está aqui e ela não reduz facilmente. Então, essa medicação continua na nossa corrente sanguínea por um bom tempo. Isso é perigoso? É. Por quê? A medicação, o ideal é que ela faça o quê? Haja e saia. Nós tomamos outro comprimido, age, sai. Tá? Então, se ela tem um tempo de meia-vida alto, isso significa que ela está passando mais tempo no nosso corpo. Ela faz a ação, continua lá. Então, isso é perigoso, tá bom? Dever de casa, procure na bula da sua medicação oral, comprimido, xarope, qual o tempo de meia-vida que tem lá na bula, para você já ir estudando. Então, ó, lá tem 3 horas, 4 horas, ou seja, depois de 3 horas, 4 horas, ainda tem medicação no seu corpo. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, se a medicação é de 4 em 4 horas, tomar com 2. Por quê? Porque depois de 4 horas ainda tem medicação no seu corpo. Você já está sentindo os efeitos, mas tem medicação ainda lá. Se você tomar outro comprimido, vai causar uma superdosagem. Olha aí, tá vendo a importância? Entenderam? Meia-vida. Então, meia-vida é o tempo para que, se eu tenho 100% do comprimido, em quanto tempo cai para 50%? 1 hora, 2 horas, 3? Aí vai lá na sua bula para você olhar, tá bom?
E aqui tem uma revisãozinha, ó, bem legal. Então, nós temos farmacocinética, nós temos administração, pode ser, por exemplo, aqui enteral, o comprimido, tá? O comprimido ele vai ser absorvido no, principalmente no estômago, né? No intestino. Depois que ele foi absorvido, ele tem que ir para a corrente sanguínea, através do quê? Da distribuição. Ele vai até o local lá fazer o efeito. Coração, pulmão. Fez o efeito, ele vai ser o quê? Metabolizado. Principalmente aonde? Fígado. O fígado vai preparar ele todinho para ser jogado fora. E ele é jogado fora onde? No processo de excreção. Principalmente rins, né? Aqui na urina, e fezes também, tá? Mas principalmente rins. Então, ó, se o paciente tem problema renal, eu vou ter problema na excreção. Se o paciente ele tem problema hepático, eu vou ter problema no metabolismo. Se o paciente tem problema circulatório, eu vou ter problema na distribuição. Se o paciente tem problema gástrico, eu vou ter problema na absorção. Tá vendo que a administração de medicamento não é só tomar o comprimido? Vocês estão percebendo que quando eu administro o comprimido, que o paciente está lá deitado, descansando, não é tão simples assim, que envolve vários fatores. E de quem é a responsabilidade de estar olhando esses fatores aqui? Nossa, como é que está o fígado desse paciente? Como é que está o rim desse paciente? Como é que está o sistema circulatório? Aqui no caso do gastrointestinal, ele está com constipação, está com diarreia, tem problema gástrico. Às vezes o paciente não está fazendo, a medicação não está fazendo ação e a gente não sabe o que é, né? Aqui, ó, são os outros órgãos. Então envolve muita coisa, certo? E depois nós temos a farmacodinâmica, que é o estudo da ação da droga. Então o analgésico, tem lá na bula, ele é antagonista lá da cortisol, né? Que provoca a dor, né? Então ele vai lá e inibe a dor, age no sistema nervoso central. Antihistamínico, qual a ação dele? Ele corta a histamina, que está produzindo o efeito alérgico, tá? Então, conhecer lá na bula do seu paciente como essa medicação age vai ser muito importante, tá bom? Então, antipsicóticos, por exemplo, o Aldol, né, haloperidol, que ele vai agir no sistema nervoso central, diminuindo aí, né, a ação dos neurotransmissores, certo? Bom, e aí nós temos alguns cuidados especiais. Lembra que eu falei para você em questão da idade? Nós temos dois grupos que nós temos que tomar cuidado. Idoso, por quê? O idoso, ele tem uma redução da ação do tráfego abdominal, do trato gastrointestinal, tá? Então, eu vou ter uma redução aí na ação de vitamina do complexo D, então aquele idoso que ele está tomando vitamina, a ação dele é retardada, não é por causa da vitamina, mas é por causa da redução do trânsito gastrointestinal dele. Se ele já tem constipação, já tem diarreia, vai complicar mais ainda, tá? Eu tenho um retardo na excreção da medicação, então a medicação passa mais tempo no corpo dele, certo? E geralmente eu tenho diminuição da massa muscular, então a via de administração eu tenho que tomar cuidado, tá? Eu só tenho intramuscular? Será que eu não tenho outra via? Isso tudo aqui a gente tem que ser estudado junto com o médico, nutricionista, tá? E crianças, alteração na flora intestinal, então criança, principalmente muito jovenzinha, né, ela tem muito distúrbio gástrico. Então, quando é via oral, por exemplo, né, o xarope, tudo isso vai ter um retardo aí da ação da medicação, tá bom? E aí nós temos que primeiro tratar essa questão para poder ver a ação da medicação fazendo efeito, tá bom? Ou seja, a gente tem que tratar a base, né? Também pode faltar absorção no intestino, tá? Retardo do metabolismo, em alguns casos, porque o fígadozinho dele ainda está se desenvolvendo, certo? O rim dele ainda está pequenininho, ele ainda vai crescer, vai se desenvolver. Então, são órgãos que estão mais lentos, é mais difícil, tá? Isso tudo você tem que conversar com o pediatra para, se tiver tendo retardado, o que que a gente vai fazer com a posologia? Vai diminuir? Vai aumentar? Certo? E por fim, pessoal, nós temos aqui o método GIVE, certo? Que foi o professor que desenvolveu, né, esse método lá do Rio Grande do Sul, né? Achei bem interessante, depois eu vou até botar o Insta dele para dar os créditos, né, lá no Google Drive, né, do meu Instagram. E esse aqui nada mais é do que uma simplificação em que cada letra aqui é um nome,
certo? Então, toda vez que você for administrar a sua medicação, use esse método aqui para não ter erro, tá? Então, ó, give, né? G-I-V-E. G aqui é de nome genérico, ou seja, qual o nome genérico da medicação? Aí eu botei uma medicação aqui para a gente estudar, tá? Então, qual é o nome genérico dessa medicação aqui? Tempo para você pensar. Qual é o nome genérico dessa medicação aqui? Tarararã, tarararã. Ó, Cloridato aqui, né, pessoal? Lembra o nome de referência, né? E o nome genérico, certo? Então, cloridato aqui é o nome genérico, tá? Então, você coloca aqui na frente, certo? O que é o G? É o nome genérico da medicação, que é o cloridato, tá? Professor, e esse Alegra? Alegra é o nome comercial, tá bom? Nome de referência, aqui o Rzinho aqui, ó, tá bom? Então, o nome genérico é cloridato aqui, certo? O I é de quê? Indicação. Qual a indicação dessa medicação? Aqui tem, ó, rinite alérgica. No caso, ele é um antihistamínico, ele vai diminuir a alergia. Então, eu já sei qual é o nome genérico e eu já sei qual é a indicação dele, tá? Então, vamos por V agora. V. Qual a via ou as vias de administração? Nesse caso aqui, nós temos ele via oral, tá bom? Mas eu também tenho ele injetável, endovenoso, tá bom? Então, eu já sei o quê? O nome genérico, eu já sei qual é a indicação da minha medicação e eu já sei qual é a via, que no caso aqui é oral. E quais os efeitos colaterais dessa medicação, tá? Então, nesse caso aqui, ele está me dizendo que ele não é sedante, ou seja, ele não provoca tanto sono no paciente. Entretanto, alguns deles que você pode ver na bula sudorese, branda, suor, não é? Então, um pouco de constipação, né? Um pouco de boca seca, né? Então, são alguns dos efeitos colaterais. Toda medicação que a partir de hoje vocês forem administrar no seu paciente, você vai fazer esse mnemônico aqui, tá? Então, você vai administrar o Alegra. Qual é o nome genérico? Esse daqui. Pode botar na folhinha. E indicação. Qual é a indicação do seu medicamento que você vai administrar? Beleza? Botou. Qual a via de administração? Oral. Tem outra via? Bom, é importante. E quais são os efeitos colaterais dessa medicação? Então, o método BIV aqui, pessoal, certo? Muito legal, vamos utilizar, que aí a gente já mata, só aqui já dá para matar muito erro de medicação, certo? Porque às vezes você vai errar aqui na indicação, a medicação que não é a via, você acha que é uma, você vai lá e coloca outra. Então, você usando aqui o método, escrevendo direitinho com calma no seu plantão, você vai correr muito menos risco de errar, certo? Bom, Arnou, gostou da aula? Curtinha, né? Então aqui nós vimos que medicação não é uma coisa tão simples. Então você viu que a medicação que você ingere, ela tem todo um trânsito, tem todo um processo, né, de ação, tá? Olha que coisa interessante. Então, esse processo a gente dá o nome de farmacocinética e farmacodinâmica. Se está acontecendo alguma coisa, você tem que revisar. Absorção, distribuição, metabolismo, excreção, ver o órgão do fígado do paciente, ver se ele tem problema renal, ver a circulação, certo? Lembrando também aos colegas que com esse vídeo aqui você já consegue responder a outra aula, tá bom? A caderno de questões. Tá certo, pessoal? Então, temos bons estudos, tá? E até a próxima, tá? Estudem, se esforcem. Lembre do like, comentar. Se puder, dê um feedback, tá? Sobre esse vídeo, ou no Instagram, ou aqui nos comentários, porque isso impulsiona, não é? Eu vou saber que eu estou conseguindo transmitir o assunto e que você está estou fazendo jus, né, ao valor que foi pago. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima.